ouça o seu coração, ouça o caminho da intuição, ouça a sua voz interna. Esses são algumas expressões que a gente ouve diariamente se referindo ao coração, e quando a gente fala assim, eu, a gente também traz a mão para cá, né? Bate no coração. E esse é um dos mistérios que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. E eu trouxe aqui a Bia Rossi, que eu agradeço muito por ter aceitado esse convite, exatamente para falar sobre o coração como um órgão de recepção, uma antena de recepção da função intuição. Exatamente. Valeu por ter aceito esse convite para participar, Bia. Oi, Caio, tudo bom? Bem. Obrigada pelo convite, por estar aqui para o seu pessoal. Bom, gente, né? Essa história do coração, ninguém fala eu, né? Ninguém fala quem sou eu. Todo mundo fala quem sou eu. Isso deve ter uma simbologia, né? E é disso que a gente vai falar hoje. Eu queria que você se apresentasse antes, Bia. Vamos lá, então. Né? Pra daí a gente começa as coisas nas definições, mas antes tente se definir. É algo muito complexo. Não é fácil, né? Bom, eu sou Bia Rossi. Fundei o Jung na Prática, juntamente com meu marido Lino Bertrand. Sou bióloga de formação e neta de uma linhagem de benzedeira. Sempre estive nesse lugar entre a ciência e aquilo que é o espiritual, aquilo que é o místico. E eu procurei entender e buscar o que era esse místico através da ciência. E nesse encontro eu cheguei no estudo da intuição. O nascimento do meu filho foi um grande marco, onde eu saí da academia, do mestrado, doutorado, para me embrenhar nesse universo da energia, de entender realmente como que funciona esse corpo intuitivo. A minha busca era entender e me conectar com meu filho de uma forma mais profunda. Eu não queria depender de médicos, então eu acabei virando terapeuta por tabela, de tanto estudar. E nesse processo todo, eu trabalhava principalmente com o Body Talk, que é uma ferramenta que trabalha com intuição estruturada, e eu procurava entender como que realmente aquilo acontecia, como que a intuição funcionava, porque eu via que aquela terapia funcionava, né? O trabalho com a intuição, ela trazia resultados incríveis, mas eu não entendia realmente como acontecia. Tinha um pouco daquilo que muito se fala, o cérebro direito, o cérebro esquerdo, mas ainda era muito pouco. E quando eu fui estudar realmente, né, dado esse lugar que eu vim da biologia, eu procurei entender como que o nosso corpo realmente capta essas informações sutis. Aí a gente vai entrar agora do que eu tô falando afinal, o que é essa intuição afinal. Sim, o que a gente vai fazer então é uma observação biológica do cruzamento entre algo que é muito sutil, que não é bioquímico desde a base, que é algo dentro de um campo da energia sutil, que é interpretado pelo corpo, no caso, o coração como um órgão aí principal da coisa, é isso mesmo? Exatamente, isso. Nesse processo, eu entendi que esse lugar, que sempre foi separado para mim, das benzedeiras e da ciência, que ainda tem uma separação, mas ela tem uma confluência. Nada é por acaso, nada é místico e simplesmente na base da crença. Né? Muitas pessoas falam pra mim, eu acredito em intuição. E hoje eu falo, você pode até acreditar, mas eu vou dizer pra você porque isso é real, porque isso não é só uma crença. Ninguém fala assim, eu acredito que eu sei enxergar.
eu acredito que eu Uhum. sinto cheiro, né? Uhum. Porque a gente já sabe que nós temos receptores que captam essa informação, a ciência sabe qual é a natureza dessa informação, e aí o nosso consciente, o nosso racional não tem mais dúvida, Uhum. né? Já está instituído nisso. Uhum. E eu digo que a intuição, posso fazer uma analogia com essas habilidades, né? Com esses sentidos. Muitos dizem que é o sexto sentido, mas eu digo que ele é o primeiro sentido. E do que eu estou falando então? Segundo a definição do Jung, a intuição é essa capacidade de acessar um insight. É um processo inconsciente, uma percepção quando você entende alguma coisa de maneira não racional. O que é isso? Sabe quando você simplesmente sabe? Quando de repente dá um lapso de você ligar para alguma pessoa e aí você liga e ela fala, nossa, estava pensando em você, nossa, por que você me ligou? Ou quando você toma um caminho e depois você fala, uau, olha só o que aconteceu. Ou quando você sente que é para tomar um caminho e você não toma, e aí depois você fala, sabia que eu deveria ter ido pra lá. Né? Das funções, a intuição é a mais sutil, porque é a única que se liga com o inconsciente, que vem do inconsciente, vamos dizer, não é isso? Exatamente. É uma percepção direta. Jung traz muito isso. Ele fala, além, né, ele tem todo esse lugar dos tipos e funções, mas ele fala muito da intuição lá mesmo na natureza da psique, num contexto dessa importância desse canal, da mesma maneira que os sonhos, da mesma maneira, né, que você tem uma percepção de sincronicidade, da criatividade, ele traz a intuição como essa importância. E mais ainda, ele diz que a intuição, ela é especialmente importante para a evolução da sociedade em si. Sim, porque se o universo, o multiverso, ou Deus dentro de uma visão expandida do inconsciente, né, é maior do que o indivíduo, desde lá que vai acontecer essa comunicação, né, do devir, né, do porvir, do vir a ser, do serviço em si, chamando o indivíduo a essa consciência, né? Então, é como se a gente tivesse que, a partir desse coração, sintonizar com essa informação, né? Isso, vou chegar no coração. Quero só completar essa questão da importância, que Jung fala assim, que as mudanças, elas acontecem primeiro no inconsciente coletivo. E indivíduos que estão afinados com essa intuição, que tem uma intuição particularmente poderosa, mas todo mundo tem, capta primeiro e transforma isso em ideias comunicáveis, para que essas mudanças elas sejam expressas e vivenciadas aqui, aquilo que você está dizendo. Ok, então no âmbito da psique já se fala muito, no âmbito do esoterismo já se fala muito, agora a gente vai falar no âmbito biológico. Científico. Mas científico no sentido biológico mais material, vamos dizer? Corpóreo. Vamos falar do sentido corpóreo. Então vamos lá, nesse processo todo, né, quando eu fui entender como é que a intuição acontece, eu cheguei num estudo particularmente do coração. Então vamos pensar assim, se a gente está falando de uma informação que vem do inconsciente coletivo, a gente pode pensar que essa informação, ela vem desse movimento arquetípico, mas ela também vem, né, dos nossos self, ela também vem, vamos dizer, da nossa alma. Porque se a gente podemos falar, né? Através da linguagem yogi, que eles falam muito disso, né, Paramatma. Eu não lembro o nome do cara aqui, agora esqueci. Que a intuição, ela é a voz da alma. Os yogis falam muito isso, que a intuição é a voz da alma. Então, quando a gente está pensando em entender algo, a gente está pensando em perceber aquilo que a nossa alma realmente deseja, e a gente também está pensando em ouvir
e sentir além dos sentidos, além daquilo que a gente vê. E hoje em dia nós temos tecnologias que a gente pode fazer uma metáfora bem interessante. Se a gente pensar no celular, a gente sabe hoje que existem ondas de Wi-Fi que estão num lugar que a gente não vê, invisíveis, e elas chegam nesse aparelho. Esse aparelho ele transforma essa informação em imagens e sons e tudo mais. Ele decodifica e recodifica. Exato. Para aparecer na interface do celular como alguma informação. E antigamente tinha o telefone com fio. Então vinha era de uma natureza a informação que podia ser codificada. Certo. E essa informação ainda existe. Hoje em dia tem o Wi-Fi, é de outra natureza. Mais sutil. Mais sutil. É a mesma coisa, entre aspas, né? Podemos fazer essa analogia. Nós temos os sentidos que captam essas informações, o toque, o olfato e tal. Que são como o fio, o cabo. Como o cabo, mas também nós temos capacidade de captar informações muito sutis. Wi-Fi. Como se fosse o Wi-Fi. E que eu digo que a ciência ainda nem sabe o alcance disso, só sabe que é muito maior do que ela pode dizer. E como que eu cheguei nesse estudo? James Oschman é um biólogo, eu entrei em contato com ele, ele mora hoje lá na Califórnia. Ele estuda medicina vibracional, né? Tem vários trabalhos com relação a isso. E ele me mandou um estudo falando sobre o coração. E eu vou contar para vocês agora por que o coração ele tem tudo a ver com isso. Todo mundo acho que já viu um coração, né? Uma imagem de um coração. Ele é todo meio esquisito, assim, né? Aquela massa com as veias e tal. Mas a anatomia do coração, né? Foi estudado profundamente a anatomia do coração e percebeu que o coração, ele é um tecido único enrolado. Um tecido único enrolado. E essa conformação do enrolamento, ela tem uma estrutura geométrica semelhante a uma estrutura geométrica que é uma antena de captação de campo escalar. O que é isso? Campo escalar é um nome em física dito para campos que não tem tempo e espaço. O que é isso? Campo que vem de algum lugar que a ciência não sabe ainda dizer. E existe lá nos Estados Unidos um instituto, o Instituto HeartMath, na Califórnia, que desde a década de 90 estuda com profundidade o coração. E o coração, então, além dele ser esse órgão, né, que leva sangue para todo lugar e que bate, né, que gera essas ondas, ele também ele gera um campo eletromagnético muito grande, muito maior do que o do cérebro. O cérebro também tem um campo eletromagnético. E ele é como se fosse o maestro de toda a orquestra do nosso corpo. Imagine que nós temos campos, cada célula, cada átomo tem um campo. E o coração, ele é o maestro que faz com que tudo isso fique em harmonia. Ele é uma central rítmica. Exato. Tanto por todas as maneiras de comunicar que ele tem, né? De se relacionar com todo o corpo. E eles fizeram um estudo que eles colocaram assim. Pegaram as pessoas, sentaram e colocaram, né, eletrodos e tal. E começaram a trazer imagens. E viram qual que era a resposta dessas imagens. Eles observaram que quando o coração, ele detectava essas imagens alguns segundos antes da imagem aparecer na tela. Vou repetir. Então, eu tô lá, chega a imagem aqui. Aí, chegou a imagem. Tem que repetir. Vou repetir. Imagine que chegou a imagem, o cérebro viu, através da visão, e aí o aparelhinho fez lá, pi. E aí eles fizeram repetidamente. E eles começaram a observar que o aparelho que estava conectado ao coração dava sinal da recepção dessa mesma imagem
5 segundos antes da imagem aparecer na tela. Ou seja, resumo, o coração tem um poder premonitório de recepção de um conteúdo, de uma imagem, de um estímulo externo. Exato, a qual, nesse caso, a pessoa estava sintonizada, né? Ela estava esperando aquilo. E assim, existem vários estudos hoje em dia sobre isso. Mas, em essência, o coração sendo essa central, então, essa informação, ela chega, mas ela vai chegar no cérebro também, né? Se você observar, o cérebro captou. Como também chegou no coração, como o cérebro também tem essa capacidade de captar campos sutis, todo o nosso corpo. Né? Um dia, nesses estudos, eu estudei até as antenas, existem antenas nas membranas das nossas células. No entanto, esse coração, ele tem qual é o lugar dele? Ele recebe essa informação e ele leva para o cérebro essa informação, mesmo que ele já esteja captado. O que isso quer dizer hoje em dia? Estamos falando aqui biologuês, falando aqui a questão científica, mas o que isso muda e traz para a nossa vida hoje? Nós vivemos numa sociedade essencialmente, né, patriarcal, racional, principalmente aqui no Ocidente, onde a verdade ela é alicerçada por uma razão, né, por algo que tem que ser provado, tem que estar ali. Positivista. Estudado na ciência, papapá. E assim também foi construída a nossa forma de entender o mundo e de lidar com a verdade. Não foi assim? Então, a gente acha, realmente, a gente pode fazer uma analogia aí com essa relação do ego, a gente acha que a verdade, ela só é verdade se pode ser explicada, se pode ter entendida. E aí quando vem a intuição, e que todo mundo aqui, eu acredito que a maioria de vocês já sentiu isso, mas todo mundo com que eu já convivi já sentiu isso de alguma maneira. Quando vem esse lugar, o que a gente quer fazer? A gente quer enquadrar essa informação na razão. E a gente fica confuso, a gente fica com medo, a gente não sabe se deve confiar ou não. E isso tudo faz parte desse processo que a gente está vivendo. Agora que a ciência está mostrando que isso existe, e foi importante a gente conquistar esse lugar de desenvolver uma forma de pensar. Porque antigamente antigamente outras instâncias pensavam por nós, né? Se a gente pegar lá antigamente, né? Quando imperava muito a religião em toda a sociedade, né? Então, hoje em dia, o que isso muda na nossa vida? Por que é tão importante essa mensagem? Essa mensagem diz que aquilo que o seu coração está dizendo, as informações intuitivas, elas são parte de você e elas têm uma importância genuína para você, para o todo, para as pessoas que estão ao seu redor. Sim. Como se por meio da intuição é que o devir ou os novos horizontes da vida se mostrassem, para que depois essas informações fossem interpretadas pelas outras funções, pela alma, nas outros níveis da alma, né, do corpo, etc. E que então, por isso a gente fala popularmente, né, é uma coisa bem natural da gente falar de ouvir o coração, né? Aí você diz assim, que a gente ouve então o coração, ou nesse sentido intuitivo, né? Através da intuição, e ele, a partir de captar nessa antena do coração, ele passa essas informações para o computador, vamos dizer.
que computa os dados, faz novos arranjos, associa aquela informação a outras e etc. Só que aí tem uma história entre esse percurso. Tem. Né? Uma coisa é você receber a informação, outra coisa é você aceitar a informação, né? Por esse caminho, por esse canal, por esse eixo. E é um eixo simbólico, né? Não é um eixo racional, porque a informação que vem é da intuição, é do inconsciente, é pelo símbolo. E essa é a questão aqui, né? Como a gente ter esse caminho entre o coração e a razão bem limpo ou bem conhecido para que ambos possam conversar, né? Porque não adianta também a gente receber, eu acho que isso acontece muito, né? Receber aquela informação, mas falar, ixi, não, fica quieto coração. Não é a hora, não vou seguir aqui do jeito que eu planejei. Os sinais são ignorados, ou chega num ponto de ter uma camada em cima desse coração que já nem acessa mais, ele está totalmente excluído, né? Exato, tem até um estudo que mostra que essa via de informação, ela acontece, e se o cérebro ele insiste em questionar muito, chega uma hora que ela acessa. O grande segredo é a gente achar a coerência, né? Esse termo coerência cardíaca que vem lá da HeartMath, ele diz que a grande questão é a gente não falar assim, não, agora eu não vou mais ouvir minha razão, eu vou ouvir só o meu coração. Porque são partes de nós, né? Independente se a gente segregar uma coisa ou outra, a gente vai estar vivendo em partes. Então a grande questão, né, o grande segredo é a gente alinhar e fazer isso trabalhar em conjunto. Integração. Fazer isso trabalhar integrado. A palavra-chave do percurso de individuação é a integração, né? Então, é um caminho que eu falo, é um caminho de reaprendizado, né? Um caminho de aprendizado, algo que a gente aprendeu lá na infância. Ele fala que é uma característica da psicologia infantil. Então, é algo que a gente já sabe. E por isso que eu falo que é mais o primeiro sentido do que o sexto sentido. A gente pode se comparar mais ao primeiro sentido. Para que a gente possa, agora a gente sabendo que isso é verdade, que isso é real, para que a gente possa perceber como que isso se manifesta em nós. Porque aí a pessoa fala, tá, mas como é que eu sei se isso que eu tô pensando é a intuição ou coisa da minha cabeça? A gente tá tão no racional que a gente acha que uma informação, ela só vem através de elaboração ou de imagem ou de pensamento. Vamos pensar no Wi-Fi de novo. A onda, ela tá acontecendo antes de chegar no celular. A hora que ela chega, eu não entendo ali da tecnologia, mas eu sei que tem um centro que capta, eu sei que ela deve percorrer ali várias coisas, né, vários caminhos, até ela ser transformada numa imagem, até ser transformada, enfim, num áudio, no que for. A mesma coisa acontece nesse processo. Quando a informação chega, ela é sentida pelo nosso sistema através de uma vibração. Uma vibração sutil, e depois ela pode ser percebida como um estado emotivo, depois ela vai para os sentidos, e depois ela vai para a imagem em si. Então, às vezes algumas pessoas me perguntam, a intuição é essa primeira imagem que vem? Eu digo, pode ser. No entanto, quando chega na imagem, ela já é secundária. Já passou por uma roupagem, né? Já passou. E aí ela foi interpretada por esse computador que tem esse programa, que veio da nossa família, que veio da nossa história, que tem isso aqui para fazer essa imagem, né? Cada um tem um processo imaginativo diferente. Então, eu posso sentir algo e fazer uma imagem na minha cabeça, e você pode sentir a mesma informação. Por exemplo, chega uma pessoa aqui, ela está vivendo alguma questão na vida dela.
Eu posso sentir alguma coisa e pensar algo sobre isso, e você pode sentir e pensar outra coisa sobre isso. Pelo mesmo estímulo, pelos mesmos dados contidos naquele raio sutil. Isso. Mais ou menos isso. Então, o que é importante? A gente saber que a gente precisa começar a viver além daquilo que a gente pensa. Fala, como assim? Nós não somos aquilo que pensamos exclusivamente. Né? Aquilo que a gente pensa é uma parte de nós. Tem aquela imagem, né, do iceberg, não sei se todo mundo aí conhece, que compara o consciente com o inconsciente, sendo o consciente uma parte muito pequena. Todo mundo, algumas pessoas já devem ver isso e até fazer sentido. Só que como a gente vive isso na realidade? Porque uma coisa é você se dar conta de que você é pequenininho dentro de quem realmente você é. E a outra é se jogar na jornada de ver, ok, então quem eu sou? E aí entra por necessidade essa condição de entrar em contato com algo maior, com algo que seja superior a esse que a gente pensa que a gente é. Né? Aí eu imagino que, me parece, né, que dentre tantas outras coisas, a gente tenha que exercitar o contato exatamente com esse coração simbólico e literal, né? E eu falo assim, a gente começar a viver a vida em forma de vibração. E é um contato que é íntimo, e na palavra íntimo, né, tá aí também, no coração, Tá aqui, né? no peito, né? É um contato que é consigo mesmo em instâncias maiores, né, do que o que você sabe que você é. Não é à toa que vamos dizer, a consciência dessa glândula tem a ver com a relação com o mundo. Com a relação com o mundo. Olha aí. E então, nesse sentido, como que a gente pode trazer isso para a nossa vida prática, né? Para as pessoas viverem isso tudo. Sabe quando você experimenta uma laranja? Eu chupo uma laranja e aí eu vou falar pra você qual que é o gosto da laranja. Eu nunca vou conseguir falar pra você qual que é o gosto da laranja. É mais ou menos a mesma coisa. Como que é simplesmente reconhecer o gosto da laranja sem precisar definir e pensar sobre? Porque a gente tá acostumado já, e já elabora. E tal. E aí a gente acha que o gosto da laranja é isso tudo que a gente falou. Mas não, o gosto da laranja é uma coisa. Né, a elaboração é uma tentativa de descrição daquilo. E a gente pode comparar isso com esse lugar da intuição. Como que é viver além dos pensamentos? Como que é como seria a vida? Trazendo um momento de calma para esses pensamentos e vivenciar as sensações de estar. Como seria se relacionar com as pessoas simplesmente nesse estado de vibração? A única coisa que me vem na cabeça pra gente chegar aí é um exercício. Porque como alguém que queira ficar forte, sei lá por quê, e vai pra academia e não consegue de um dia pro outro ficar fortão. Ele tem que fazer uma série de exercícios, né? Quais seriam então exercícios para entrar em contato com o coração? Eu vou dizer assim, o mais simples que eu posso trazer aqui é a respiração consciente, diafragmática. Quando a gente faz isso, naturalmente a gente relaxa e diminui a aceleração. E a aceleração, quando a gente está acelerado, a gente está num estado de foco.
E para o nosso sistema biológico, foco é uma condição onde a gente tem que trazer a energia para cá. Não é à toa que o nosso córtex pré-frontal de elaboração é aqui, né? A aceleração envolve você trazer todas as energias e concentrar numa coisa, né? E aí a gente está falando do foco extremo, mas no dia a dia, essa aceleração de elaboração, para que a gente encadeie uma coisa do lado da outra, como eu estou falando com você, embora eu possa estar num estado de relaxamento, ele ainda é um estado acelerado, né? Tem uma consciência. E esse estado, pra gente é muito comum estar nele o dia todo. É meio que o tempo todo contraído. Exato, só que se a gente for pegar a nossa natureza, né, até a natureza do equilíbrio das polaridades, esse estado de foco, ele tem que ser temporário para nossa própria saúde. A própria saúde é o pêndulo que vai para contrair e expande, né? Exato. E relaxa, contrai e relaxa, né? Isso, e Steiner traz algo muito bacana sobre isso. Ele fala que a gente, né, essa ideia do consciente, existem duas formas da gente trazer isso. É através desse lugar, né, da intuição, onde a partir daí vem do coração, mas a gente elabora e a gente sente. E tem o lugar do fazer para a elaboração, onde a gente sente. Então, quando a gente faz o exercício de respiração consciente, e principalmente diafragmática, trazendo a consciência de diminuir, né, inspirar e respirar lentamente, conscientemente, nós vamos saindo desse estado de foco e vamos para o estado de relaxamento. E nesse estado de relaxamento, a gente não precisa estar no foco. E para acessar um lugar intuitivo, para acessar essas informações intuitivas, é como se a gente tem que estar aberto, porque a gente não sabe onde está, porque ela não está. Eu faço analogia com o foco de uma câmera, né? Então, a frequência cerebral beta, que é do cérebro, ela é assim, você está olhando e tal, a gente está conversando, alfa mais ampliado, teta, que aí já é no sono, né? E delta, que é sono profundo, que a gente está em contato total com esse lugar. Então, quando a gente diminui, faz uma respiração consciente, a gente amplia, né? A gente diminui a frequência cerebral. Quando a gente diminui a frequência cerebral, a gente permite que essas informações sejam ouvidas do interior, né? Não só do exterior, porque a intuição, ela é uma perspectiva interior. É por isso que a gente sonha quando está dormindo, né? E talvez o desafio aí seja sonhar um pouco mais acordado também. Exatamente. Né? Poder ter contato com esses planos mais sutis que só quando a gente está nesse relaxamento total, né? Ou parcial, ou, né? Em níveis a gente consegue entrar, mas poderia ter um pouquinho mais daquilo aqui também, né? E um segundo passo é você digerir aquilo. Da mesma maneira que a gente come um alimento e ele tem que ser digerido para que ele seja incorporado no nosso sistema, essa informação, ela também tem um processo de digestão. Senão... é muita coisa. É muita coisa. Claro, é Deus mesmo. A imagem de Deus, né? É a força de tudo. Imagina. E aí que vem o Steiner falando da importância da gente movimentar o corpo como forma de aprendizado. Que o aprendizado, ele se finaliza, né, com o trabalho corpóreo de metabolização dessa informação. E aí depois a gente pode falar dos desenhos, que a gente vai falar no outro vídeo, né? Vai já fazer a chamada. Então... a gente vai gravar aqui em sequência. Isso.
E a importância da arte também, como esse processo de trazer essa informação, mas também não só de trazer, né? Mas ela também elabora. Quando a gente pinta e tá ali, você sabe que depois que eu fiz o seu curso, eu comecei quando eu tô com muita coisa na cabeça, começo a rabiscar. E o Lino, né, meu marido, ele é artista plástico, ele sempre falava pra mim, vai desenhar. Eu sempre falo, vai desenhar, gente, pelo amor de Deus, né? Eu vou desenhar, sabe? Tô preocupada, vou lá querer desenhar. Tá bom que ele não te manda catar coquinho Menos ou mal, assim, né? vai desenhar. Tá bom. E aí eu falei pra ele esses dias, falei, olha, eu vou seguir a sua indicação e a do Caio, até porque depois que eu fiz a mandala do Caio ali, não dá pra ser. Depois a gente pega. Eu senti realmente na pele essa experiência, né? De metabolizar isso, de trazer pra fora. Coagular, né? E depois disso, assim, sabe quando acorda à noite, fica aquela coisa, aqueles pensamentos e tal? E aí esses dias eu acordei assim, falei, mas por que eu vou ficar na cama com esse monte de informação? E não sai do lugar, então se não sai do lugar, porque precisa movimentar. Aí eu saí, peguei uma folha, comecei, Nossa, a hora que eu acabei, tipo, tava tudo organizado nas caixinhas, igual você fala. Tudo organizado. Muito bacana. Esse negócio todo dá muito pano pra manga, né, Bia? Dá pra Uma ficar hora aqui dias. a gente tem que fazer pausas também em função da organização, né? Exato. Pra poder colocar cada coisa em sua caixinha. E eu acho que pra essa caixinha a gente chegou. Chegamos. E chegamos com esse convite pra esse vídeo, que daí a gente já vai fazer uma inversão de papéis, talvez, mas os dois são o mesmo papel, né? Mas dessa vez no canal da Bia. Daí a gente vai falar sobre arte e o caminho do coração. Alguma coisa assim. A gente vai definir depois. Mas é meio que uma sequência dessa nossa conversa que a gente está aqui. A ideia é chamar para mostrar a importância da arte para esse processo de elaborar essas informações que chegam e muitas vezes a gente não sabe como lidar com elas. Né? Eu vivi muito isso, quero trazer isso para o pessoal. Maravilha. Bia, valeu. Valeu por tudo. Valeu, querida. Valeu mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Quer falar alguma coisa de final? Fazer indicações, leituras, algo assim? Chamar para os seus trabalhos? Você fique à vontade. Hoje, meu trabalho, eu trabalho tenho cursos, né? Hoje eu chamei esse estudo, chamei de Biologia da Intuição, que é esse estudo que mostra como funciona esse processo fisiológico. E depois veio a Biointuição, que é uma série de ferramentas que vieram a partir desse estudo para a gente sentir, para a gente aprender tudo isso que eu falei hoje. E também uma ferramenta terapêutica para que as pessoas possam guiar outras pessoas para acolher essas informações. Então, quem quiser saber mais sobre isso, tem lá no meu canal Bia Rossi, o site biointuição.com.br, Instagram bia.rossi. E é isso. E vamos lá agora pro próximo outro vídeo. Em outro lugar. Em outro lugar. Mas nesse mesmo... No link aqui embaixo. Nessa mesma internet. Valeu, até logo.